primeiro, boa tarde para todo mundo. O nome dessa atividade, a gente deu o nome de Roda de Conversa, conhecendo e se reconhecendo nos campos de estágio. Então, a ideia de hoje à tarde é a gente fazer uma primeira aproximação desses campos de estágio. Eu sei que já estamos aí no final de março e aí tem toda aquela ansiedade, né, para saber quando é que vai começar os estágios, em que local vai passar. Então, um pouco da ideia é a gente conhecer um pouco sobre essas outras realidades. Ainda não vamos falar em datas, até porque a gente está muito cauteloso em entender o cenário, não só o cenário dentro da atenção primária, mas o cenário também para fora da atenção primária, porque muitos campos estão para fora da atenção primária. E aí entender como é que está a dinâmica de cada unidade, de cada setor, para ver qual é o melhor momento para receber todos os nossos 104 residentes, porque são bastante gente. Então, eu vou passar aqui para o lado. A gente tem uma programação. A gente fez o convite a algumas pessoas que são pessoas chaves desses locais para fazer uma conversa leve, uma roda de conversa mesmo, para poder falar um pouco sobre cada um desses espaços. E desde já eu quero agradecer, porque a grande maioria, eu acho que todos, na verdade, vão estar aqui na sala falando sobre os seus espaços e estando nesses espaços, então na rotina de trabalho. Então, alguns já falaram que vão ter outros compromissos, que estão em atendimento, então a gente super compreende e agradece, pelo menos pela tentativa de estar aqui, de estar podendo trocar com a gente. Então, sem mais delongas, eu quero chamar a Kelly Curitiba. Ela é enfermeira da Sala Lilás, para poder falar um pouquinho sobre esse campo com a gente. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Adora. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, tá? No nosso campo de estágio. Então, vou falar... Sou Kelly, tá? Me chamo Kelly, esqueci de me apresentar. Sou enfermeira e atuo há 5 anos, né, na Sala Lilás, acolhendo diretamente pessoas em situações de violência, né. E eu vou falar um pouquinho do convênio, né. A Sala Lilás, ela surgiu muito da provocação do juizado, né, nos estados e municípios, para que fosse criado um espaço de acolhimento a essas pessoas em situações de violência, né. E aí, na gestão, naquela época que estabeleceu-se o convênio, pensou-se no ML como um espaço estratégico, pois as mulheres que querem dar continuidade aos seus processos, aos seus inquéritos, elas precisam passar aqui no ML para fazer o corpo de delito, né? Pensando também nas características do ML, né? No espaço de trabalho, né? De policiais civis, né? Então criou-se esse convênio Tribunal de Justiça, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, a ONG Rio Solidário, a Polícia Civil, né? E aí a primeira sala inaugurada foi em 2015, lá no ML Centro, e em 2018, em setembro de 2018, inauguramos essa sala aqui do ML de Campo Grande. E como que a gente desenvolve o nosso trabalho? Tem que falar das minhas best friends, que faz parte da equipe, né? Aqui em Campo Grande sou eu, enfermeira, Camila, enfermeira, e assistente social Hélida. No centro são as enfermeiras Renata, que também começou o projeto, enfermeira Carla e a assistente social Fernanda. As assistentes sociais, elas chegaram até por uma solicitação muito nossa também, e elas estão há 1 ano e pouco nesse projeto, tá, meninas? Elas vieram agregar nesse espaço de trabalho, né? E o nosso trabalho, o nosso acolhimento, ele é muito dinâmico, nenhum acolhimento é igual ao outro, né? Nenhuma experiência de um residente vai ser igual a de outro residente, nem pelo tempo que vocês estão passando agora na sala, que realmente não dá para a gente conseguir passar a totalidade, as questões sociais em prática dessas questões de violência. Então, para a gente aprender a lidar minimamente um pouquinho com essas questões de violência, de gênero, manejo dessa mulher na rede, a gente minimamente precisa de um pouquinho mais de tempo,
Mas nesse processo de trabalho a gente tenta muito, né? Cada profissional com sua especificidade, a gente precisa pensar nisso também, que nós somos pessoas totalmente diferentes, né? Então, cada uma, dentro da sua especificidade, tenta passar para vocês a rede de atendimento, a rede de apoio de enfrentamento às pessoas em situações de violência. E é isso que a gente faz. A Sala Lilás, ela capta essa mulher, né, oportunamente aqui no ML, que nem sempre ela é vista nessa perspectiva em situação de violência pela atenção primária, e isso acontece com grande frequência, vocês vão ver isso. E a gente dá visibilidade para essa mulher na rede. Seja a rede de assistência social, e aí eu estou falando do CREAS, porque quando a violência ela já está instalada, a gente aciona o CREAS, né? A gente dá visibilidade a essa mulher na questão da defensoria pública, a gente encaminha ela para o NUDEM, a gente encaminha ela para o fórum, orientando, reforçando essa mulher as questões da medida protetiva, né? Explicando como é que funciona tudo isso, a questão do deferimento, não deferimento. Nós sempre também encaminhamos essa mulher para continuidade na atenção primária, independente de qualquer coisa. É claro que se ela não quiser, a gente não vai caminhar. Se ela não quiser para a unidade de referência dela, a gente entra em contato com a CAB para a gente tentar encaminhar essa mulher para outra unidade que ela se sinta um pouquinho menos exposta, ou então menos risco, porque acontece isso, muitas vezes ela não pode dar continuidade na unidade perto da casa dela, a gente encaminha para o conselho tutelar, nós encaminhamos para abrigo. Então é muito dinâmico, dependendo do tipo de pessoa que nós vamos acolher, nós temos que fazer isso em locos, vocês vão ver isso em tempo real. A gente ligando para o CREAS, a gente teve pessoas aqui que ficou comigo até 18 horas, porque nós acionamos a Ronda Maria da Penha, antes mesmo da Ronda Maria da Penha ser inaugurada, ela inaugurou semana passada. Tínhamos um caso aqui de situação de risco, uma mãe com 3 crianças, enfim, eu precisava brigar ali nessa questão da pandemia, a gente teve que reestruturar essa rede de atendimento e de proteção à mulher. Então, a gente tem os dispositivos que estão até as 14, até as 16, de maneira remota. Então, o centro especializado acionou a Ronda veio aqui e levou essa mulher para o plantão judiciário. Então, toda essa rede é apresentada a vocês, né, nesse campo de estágio. Vocês também têm essa orientação teórica, né, porque a gente precisa entender um pouco mais da Lei Maria da Penha, um pouco mais das alterações do Código Penal, porque tanto a Lei Maria da Penha como o Código Penal vem sofrendo alterações o tempo inteiro em suas leis, né, e a gente tenta passar isso para vocês. Muitas vezes 2 dias não são suficientes, depende de quem está lá na frente do acolhimento, né? Lá na frente da recepção, eles são policiais civis, então essa mulher ela chega lá na recepção, ela não precisa se expor porque ela entrega o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência vem escrito, se não vem escrito Lei Maria da Penha, que vem a Lei 11.000, né, da Lei Maria da Penha, vem escrito DEAN, eles já subentendem que é uma violência doméstica, e quando não vem lesão corporal, eles só perguntam, quem que te agrediu? Aí ela vai dizer, companheiro, enfim. Eles encaminham pra gente. Mas nem tudo são flores, né? Depende de quem tá lá na frente, depende do dia da pessoa que tá lá na frente, então depende do momento vigente, né? Tem dias que não tem atendimento, não tem mesmo. Tem dias que bomba, tem dias que não bomba, mas tem alguns atendimentos. Então, a experiência de cada residente ela é única, né? Porque a gente partilha as nossas experiências com os nossos colegas, né? Mas, para segurar um pouquinho da ansiedade no campo, aqui a gente costuma conversar com vocês que aqui é uma situação de muita dor. Então, a gente precisa prestar atenção nesse acolhimento, né? Aqui é um espaço que a gente não quer torturar essa mulher, fazendo ela se revitimizar cada vez mais, né? A gente deixa um espaço para que ela possa falar ou não sobre a violência que ela está vivendo, porque ela já falou sobre essa violência. Na delegacia, já empurraram ela para a UPA ou para o hospital para voltar para fazer o BAN, e que nem é obrigatório, entendeu? Principalmente se ela tiver com marcas, ela já pode vir aqui no corpo, no ML, fazer o corpo de delito diretamente, ou pegar o BAN depois. Não é critério ter o BAN para abrir uma ocorrência, mas eles ainda assim insistem em fazer essa mulher ir e voltar para ver se ela desiste. Então a mulher já falou lá, essa mulher já falou no hospital, essa mulher chega aqui cansada de tudo, cansada de uma rede que não funciona, cansada porque ela se sente desassistida. Então, assim, eu preciso colher os dados dessa mulher suficientes para que eu possa entender em que risco ela está
em que risco, se é um risco social, se é um risco de saúde mental, né? Se é um risco contra ela mesma, e poder fazer o melhor encaminhamento possível para essa mulher. Mas eu deixo muito claro, o campo muito aberto para que vocês possam interagir com essas mulheres, tá? E realmente fazer as orientações de atenção primária, porque vocês acabam agregando, né, ao campo. Né? Eu ainda tenho tempo, Isadora? Tem sim. 4 minutinhos, fica à vontade aí. Tem? Então, beleza. Então, é preciso a gente também falar sobre isso, por quê? Porque às vezes vocês chegam com muitas expectativas e a gente precisa ter o cuidado da gente não estar fazendo essa mulher sofrer mais do que ela já está sofrendo. Porque quando essa mulher ela toca no assunto, ela revive a dor. E quando ela revive a dor, aí ela externaliza o sentimento dela, ela chora, ela sofre novamente. Então a gente precisa ter esse cuidado, nesse manejo com essas mulheres, crianças e adolescentes. Vocês vão ver que as condutas são diferentes para cada atendimento, né? E quem vai me dar esse feed é muito a mulher, né? E a criança e adolescente a gente não interroga, até por questões mesmo de proteção, do que rege o Estatuto da Criança e Adolescente, mas a gente conversa com os pais, elas ficariam na brinquedoteca, que também está fechada nesse momento, mas a gente adaptou um espacinho ali com uma outra mesinha e lápis, enfim, que elas possam poder pelo menos ali estar desenhando, né? E as potencialidades da Sala Lilás, elas repercutiram bastante na própria rede. A gente acabou provocando outros municípios que não tinham a rede desenhada em relação à proteção, em relação ao acolhimento às mulheres em situações de violência, como Itaguaí, Seropédica, porque se essa mulher vem para a gente precisa colocar essa mulher na rede. Então, a gente teve que fazer esse contato com as redes de lá, na secretaria, as respectivas secretarias que tiveram que se reorganizar para estar recebendo essa mulher. Então, ela tem uma boa aceitação pelo público atendido, né? Ela dá maior visibilidade aos casos de violência para os profissionais da rede de saúde e outros serviços, né? E eu estou falando da rede intersetorial, porque trabalhar com violência, a gente trabalha com segurança pública, com a legislação, com o judiciário, com a assistência social, com a saúde, com a educação. Então, é toda essa rede que a gente trabalha em articulação e a gente consegue dar visibilidade, né? O aumento dos casos, né, da notificação, né? Nós estávamos na terceira ou segunda notificadora do município do Rio de Janeiro, né? Ela se mostrou importante para a redução das iniquidades, né? Das relações de gênero, uma ferramenta importante para a proteção das vítimas, as pessoas em situações de violência, nas suas diversas formas de violência, né? E à medida que ela fortalece a articulação intersetorial entre a própria Secretaria de Saúde, possibilitando o melhor segmento dessas pessoas em situações de violência e suas famílias na rede de atendimento, tá? Para a gestão, né, pensando na gestão, ela também traz, na gestão em saúde, ela traz a violência para um lugar de evidência maior nas agendas dessa gestão, nos gestores municipais de uma forma geral, né? E também possibilita o trabalho integrado entre as diversas instituições que compõem essa rede de proteção às mulheres em situações de violência, né? Eu poderia ficar falando aqui muito, que o assunto não iria se esgotar. E no mais, assim, são dúvidas, se puder chegar, são dúvidas que eu vou aguardar para eu poder esclarecer sobre o campo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada. É porque aqui estava travando, eu não sabia se eu estava te cortando, se eu não estava te cortando. Kelly, muito obrigada. Muito obrigada. Vou convidar agora o Rogério Ferreira, que vai falar um pouco sobre o Centro de Atenção Psicossocial, a gente conhece também como CAPS. E fica à vontade, obrigado, desde já agradeço por você estar aqui na sala, Rogério. Tudo bem, quem agradece sou eu. Acho que essa troca é importantíssima, e aí já queria me adiantar, pedir desculpas, não só pelo meu atraso em entrar na sala, mas também pela minha dificuldade de ficar até o final, porque eu já tenho algumas reuniões no dia de hoje, e organizar essa vida online ela é bastante complexa hoje em dia, né?
Então, se eu não conseguir ficar até o final, se precisar sair antes, já quero pedir desculpas para todos vocês, né? Bom, atualmente eu sou diretor do CAPS AD 3 Antônio Carlos Mussum, que é um dos CAPs que tem como campo de passagem dos residentes. Esse CAPS ele fica localizado aqui na 4.0 e o único CAPS AD nessa área, né? Aqui tem 2 outros CAPs, que um é o Manuel de Barros, que vocês passam pelo Manuel de Barros também, pelo menos ano passado foi assim, né? E o outro é o CAPS Bispo e tem o CAPS Elisa Santa Rosa. Vou falar especificamente do CAPS AD, porque essa foi a encomenda, né? E aí também para poder ser breve nisso, dizer que o CAPS AD é um CAPS que está funcionando desde 2013, então comparando aí com algumas unidades, né? É uma unidade de saúde recente, né? E a gente tem como responsabilidade acompanhar todos os casos graves de álcool e outras drogas, né? Então, pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas são acompanhadas por esse dispositivo. E para poder fazer um pouco a apresentação, para poder falar um pouco, né, desse serviço, eu queria focar em 3 aspectos que eu avalio como aspectos essenciais, principalmente nesse cenário de pandemia, onde a gente veio precisando repensar o trabalho, né, de todas as unidades de saúde, partindo do princípio que são serviços essenciais para o cuidado a essas pessoas que são tão violentadas, né, e têm seus direitos negados ao longo das suas vidas. E queria focar inicialmente pelo acesso, né, nós, por sermos uma unidade de saúde, né, uma unidade de saúde mental, uma das coisas que a gente prioriza, que a gente organiza aqui no serviço, é o acolhimento de primeira vez, que nada mais é do que o acesso do usuário ao serviço, né? Então, nós temos como função, sendo um dispositivo que compõe a rede de atenção psicossocial, de garantir e viabilizar o acesso dessa população de forma não só para os dispositivos de saúde, mas também para outros dispositivos, incluindo os dispositivos da assistência, da moradia, do lazer. Então, esse é um desafio, né? Como em tempos de pandemia, poder pensar o acesso dos usuários e automaticamente incluir o enfermeiro como uma das pessoas que vai estar compondo a equipe ali interdisciplinar na garantia desse acesso. E os enfermeiros, então, eles passam a ser pontos estratégicos para isso. Diferente, ou talvez nem tão diferente, mas uma discussão que é bastante importante, é poder pensar, por exemplo, que para nós da saúde mental, a gente entende o sujeito, a gente vê o sujeito como um todo, né? Então, algumas caixinhas de saberes, algumas fragmentações que são muito características do trabalho de saúde ainda hoje em dia, para nós da saúde mental, se elas existem, elas acabam também gerando barreiras de acesso importantes. Então, essa percepção da pessoa como um todo, ela faz com que o enfermeiro possa ser, então, um profissional, a partir do seu núcleo de saber, peça central para a viabilização do acesso dessa população aos dispositivos como um todo. Então, nessa área, nós não temos consultório na rua, né? Na 4.0 não temos consultório na rua. A cobertura de atenção primária na 4.0, ela comparando com algumas outras APIs, é considerada uma cobertura baixa, e o desafio é como que a gente faz para, inclusive, poder acompanhar as pessoas que estão em situação de rua e que fazem uso de substâncias psicoativas. Então, a função do enfermeiro nesse processo de avaliação, ela acaba sendo estratégico nesse sentido, né? Então, a partir de uma percepção mais ampliada, ele vai conseguindo ali fazer tensionamentos no sentido de uma linha de cuidado que vai criando a produção de cuidado, a produção de sentido nesses outros dispositivos, nesses outros espaços. A média de acolhimento de primeira vez aqui, que é também bem diferente da atenção primária, né, gira em torno de 30 a 40 usuários por mês. Comparando com os outros CAPs do município, não está tão distante assim do que
os outros serviços vêm trabalhando, né, do que os outros serviços vêm conseguindo viabilizar acesso. E uma outra forma também que a gente tem de poder viabilizar acesso é a partir do trabalho nas cenas de uso. Nós fazemos um trabalho na cena de uso da Cidade de Deus, então toda segunda-feira a gente está dentro da Cidade de Deus, viabilizando acesso a essas pessoas que não conseguem chegar aos serviços de saúde ou aos serviços da assistência. E esse trabalho ele é importante, principalmente porque essa população, como vários estudos já constataram, é a população que apresenta maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, estar no território com essas pessoas, garantindo não só a informação, mas também como insumos de redução de danos, faz com que a gente possa viabilizar acesso ao cuidado, né? E lá na cena de uso da Cidade de Deus, a gente atende tanto adolescentes, como crianças, como também adultos. A média de atendimento às sextas-feiras, nessa cena de uso especificamente, é uma média em torno de 80 usuários por turno, né? Que a gente costuma ficar no turno da manhã, lá de baixo, ele debaixo do viaduto local, né? E a média de atendimento é uma média de 80 pessoas. Para além disso, uma outra coisa que é importante a gente discutir é pensar no acompanhamento dos casos, né? Então, além de viabilizar acesso, a gente também vem construindo estratégias para sustentar o acompanhamento desses usuários, que na atenção primária se dá de forma muito diferente, né? Enquanto que na atenção primária você consegue marcar uma consulta e às vezes o caso chega, tratando-se dos casos ADs, pode ser que ele não venha, né? E quais são os recursos que você usa para poder estar junto desse usuário, principalmente quando ele apresenta algumas outras questões, como tuberculose, sífilis, HIV. A gente tem um quantitativo grande de usuários que são acompanhados por ESCAPs, que tem não só HIV confirmado, como também tuberculose. E aí eu acho que tem aí um desafio, e os residentes de saúde da família, né, de enfermagem em saúde da família, eles acabam sendo imprescindíveis para isso, que nos ajuda um pouco a poder ampliar e a partir do que a atenção primária usa, né, em termos de buscativa, VD, dentre outras ferramentas de cuidado, a gente vai trocando ali e vai construindo juntos como que a gente pode estar acompanhando esses usuários. E, por fim, a gente tem também o acolhimento à crise, que é uma outra coisa que é importantíssimo para nós, inclusive custa caro, né? No sentido de que desde 2014 o Mussum não interna usuário em hospital psiquiátrico nenhum, né? Então, desde 2014 a gente vem conseguindo sustentar a crise a partir do próprio leito de atenção à crise do CAPS. E isso é um outro desafio que nós temos. Como é construir um cuidado de um usuário em crise, ou em risco, ou em extrema vulnerabilidade psicossocial, a partir do leito de atenção à crise. Eu comecei falando um pouco dessas estratégias, dessas ações de cuidado, vou usar esse termo, para poder falar do serviço, né, que além dessas 3 frentes de trabalho, e aí acho que nesse contexto de pandemia é o que a gente mais vem investindo, a gente não está mais fazendo atividades coletivas, então não estamos tendo mais grupos, né, seguindo aí as recomendações da própria OMS, e esses aí são as principais frentes de trabalho que a gente tem conseguido estabelecer como critérios importantes, né, para sustentar o trabalho de um CAPS. Bom, para que tudo isso possa funcionar, né, a gente tem uma equipe interdisciplinar composta por terapeuta ocupacional, psicólogos, médico psiquiatra, médico clínico, enfermeiros, técnicos, redutores de danos, farmacêutico, nutricionista e assistente social, né? E arte-terapeuta também. Então, essa equipe multi é que faz com que a gente possa fazer circular as discussões e também para poder pensar os casos numa percepção mais ampliada. Para que tudo isso possa acontecer no dia a dia, nós temos todo dia de manhã e à noite, né? A gente chama de reunião de início de turno e reunião de final de turno. A gente para com a equipe para poder discutir os casos que estão acolhidos e as situações de maior complexidade, que necessite aí de um olhar
de uma atenção nossa, e a gente também tem toda terça-feira, no período da manhã, os espaços de reunião e supervisão de equipe, que é o momento, então, que a gente discute não só o processo de trabalho, como também discute casos de forma mais ampliada. E isso é importante porque é a partir desse espaço de construção coletiva que a gente, então, vai criando formas de poder fazer ou viabilizar ou sustentar o acompanhamento desses casos na rede. Então, não só na atenção primária, porque todo usuário que está cadastrado no INSU, ele também precisa estar cadastrado na atenção primária, como também nos pontos de atenção de urgência e emergência, nos polos de cultura, nos polos de lazer, trabalho, enfim, dentre outros. E, por fim, eu tenho quanto tempo, Olivia? Desculpa. Eram 5 minutos, né? É sempre assim, peço desculpa. É porque é um desafio mesmo, né? Falar do trabalho em tão pouco tempo, assim. Mas eu vou concluir, eu prometo. E aí, além disso, nós temos uma unidade de acolhimento vinculada a este CAPES. Então, a unidade de acolhimento são moradias transitórias que acolhem pessoas que estão em risco e vulnerabilidade territorial e que, devido a esse risco e essa vulnerabilidade, eles precisam de um espaço mais protegido e que tenha um cuidado nas 24 horas. Então, essa suspensão territorial, quando ela é feita, ela acontece dentro desse dispositivo, que é a unidade de acolhimento, que é uma unidade que fica muito próxima também ao CAPS-AD. Bom, eu não sei se eu fui muito rápido, se alguma coisa, quer dizer, faltando, acho que sem sombra de dúvidas, né? Ficou faltando. E estou disponível aqui para, enfim, trazer, para estar contemplando algo que vocês queiram perguntar. Obrigada, Rogério. Imagina. Você falou uma questão importante, que é a questão de rede, né? E a ideia dos estágios é justamente essa. Eles passarem no segundo ano por várias unidades da rede para justamente compreender. Na atenção primária tem uma coisa chamada tributo da atenção primária, que são algumas coisas que a gente, enquanto atenção primária, faz. Um deles é a coordenação do cuidado, que é isso, a gente, enquanto enfermeiro, está ali na equipe, lidando com aquele paciente, olhando ele de diversas formas, por um momento ele pode utilizar outro tipo de serviço. E aí, essa questão do R2, de ir lá, conhecer esse outro tipo de serviço, mas compreender que esse paciente é nosso, de qualquer forma. A gente vai compartilhar, mas em algum momento esse paciente vai voltar. E a ideia desse segundo ano de olhar esses outros espaços é justamente isso, conhecer onde que eles estão sendo recebidos, o que cada espaço faz. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, que eu já vou chamar a próxima pessoa, que é a Elaine Maia, e ela vai falar sobre a maternidade, o campo de estágio da maternidade, e vai falar um pouco mais sobre a Carmela Dutra. Elaine, boa tarde aí. Seja bem-vinda. Olá a todos, boa tarde, gente. Então, eu sou Elaine Maia, respondo pelo serviço de enfermagem, pelo departamento de enfermagem da maternidade Carmela Dutra, situada aqui no Lins Vasconcelos, próximo ao Meia. Algumas pessoas sempre referenciam dizendo a Carmela é muito escondida. Realmente tem um lugar escondido, mas é um lugar privilegiado. É um alto, cheio de árvores. A gente está um pouquinho mais retirado do vucu-vucu, né, do MEIR. E é sempre uma alegria receber os residentes. A gente tem a residência institucional da Secretaria Municipal de Saúde em Enfermagem Obstétrica e já há alguns anos, desde da gestão também com a Ana e com a Alice, a gente está nessa parceria de receber a residência em saúde da família e comunidade. E acho que tem muito a acrescentar. Eu não resisto a dizer sempre que a minha história começou em PSF, porque eu sou uma pessoa mais antiga, então é anterior à estratégia, mas o quanto esse contato e essa troca com os outros lugares do cuidado em rede da cidade dá sentido e fortalece a forma de cuidar na atenção primária. E a nossa intenção, como já foi dito pelos outros colegas também, é acrescentar a formação de vocês, recebê-los, mas acreditem em vocês, não vêm aqui só para aprender.
todos trazemos e levamos bagagens sempre por onde andamos, né? Então, o olhar externo na unidade é sempre muito bem-vindo, porque essa passagem por aqui nos dá, muitas vezes, alertas de processos de trabalho que podem ser revistos e o quanto podemos fazer melhorias na forma de cuidar de mulheres, famílias e bebês, né? Vou dar um pouquinho dessas características da maternidade. Eu deixei aqui separadinho um pouco uma cola. É uma maternidade de médio porte, de administração direta, então é uma maternidade gerenciada diretamente pela administração da prefeitura, né? Temos uma capacidade, assim, um médio, um indicador de número de partos aproximados. Nesse ano de 2020, a nossa média foi de 430 partos mês, nascimentos entre partos normais e cesáreas, entre outros procedimentos também, às vezes em centro cirúrgico. A nossa composição de estrutura, né, para alguns que não conhecem aqui ainda, a gente tem um ambulatório de pré-natal de alto risco, com também o cuidado por enfermeiras obstétricas na oferta do pré-natal de risco habitual, em parceria com a CAP 32, como um lugar também de ensino, onde recebemos outras residências e escolas, e a gente consegue manter esse cuidado ambulatorial também com um acolhimento que não é estratificação de risco, né, mas é um acolhimento ambulatorial, que é uma consulta de enfermagem ofertada a toda mulher de demanda espontânea, com a oferta do TIG, oferta de acolhimento para o risco reprodutivo, também para o planejamento familiar, e esse braço sempre, e esse relacionamento com a clínica da família e com a atenção primária como ordenadora do cuidado, no sentido da gente cuidar dessa mulher em espaços para além do território, mas entendendo isso tudo que eu estava falando antes, né, da noção de pertencimento dessa família ao território. Então, esse lugar da atenção primária faz toda a diferença, não só como essa mulher vem para cá gestante, seja ela de uma gestação desejada ou não planejada, e às vezes até indesejada, ou por uma situação de perda. A gente muitas vezes romantiza muito a ideia da maternidade, né? E eu sou suspeita, eu adoro, estou aqui há 20 anos, então, mas o nosso dia a dia muitas vezes nos dá muita... Entendo o Rogério quando fala o quanto é difícil a gente falar em pouco tempo daquilo que dá tanto gás em fazer todo dia, né? Partilhar, onde a nossa paixão está, a devoção, mistura com tudo. Tem cansaço, tá? Não vamos nos iludir, não. Tem muito cansaço. Mas tem uma satisfação muito boa em fazer. Então, é até difícil falar rapidinho desse lugar, né? Que se torna cansativo, mas também prazeroso, e o lugar do cuidado também é nós. Recebemos cuidado também quando ofertamos. A gente não pode se perder disso. Né? Então, a maternidade é um espaço onde a gente também compartilha dias de dores, né? Ouvindo a fala da colega da sala Lilás, da Kelly, e pensando o quanto isso muitas vezes parece longe da realidade da maternidade, mas também é uma porta de entrada para as vítimas de violência sexual, né? Tanto do ambulatorial quanto na nossa emergência aqui em cima. Atendimento não somente da VVS, seja não exclusivo da mulher, também das crianças. Se homens procurarem o serviço, também serão atendidos, com toda a parte do protocolo, todo o acolhimento necessário. Também fazemos, além do atendimento, a interrupção da gestação, com os artigos previstos em lei, né? Nossos atendimentos de emergência são baseados no acolhimento e estratificação do risco. Nosso grande volume de atendimento é, de fato, a gestante, né? E esse campo que vocês passam e têm a experiência de compartilhar alguns dias, que é o acolhimento e classificação de risco, com as enfermeiras da prática na rede cegonha, dá um olhar muito ampliado também a vocês, da possibilidade de como acolher e como cuidar ainda de forma mais qualificada dessas gestantes no território, né? E dá uma experiência do quanto é possível falar com essas mulheres anterior à porta de emergência, e não é claro que é super importante relacionar isso com esses dias de pandemia que vivemos, onde a gente tenta reduzir um pouco a ida às emergências. Claro que, se necessário, devem vir, serão acolhidas, todo o protocolo feito para cuidado e de precauções, para a gente não se tornar um lugar onde a gente, na verdade, ajuda as pessoas a adoecer, mas sim que oferte cuidado. Para elas, todas as medidas são tomadas. Mas quando a gente qualifica um pouco mais, sabendo da sobrecarga que a atenção básica também está passando,
qualifica esse cuidado e orientações às gestantes, isso passa por uma qualificação também do pré-natal, né? Desse fino, de um pré-natal com mais detalhe, mais rico numa proximidade, para diminuir as possibilidades de intercorrências preveníveis na gestação, que diminuam a necessidade dessas mulheres circularem nas grandes portas de emergência. Nós, como toda a rede da cidade, temos as adequações para o atendimento e cuidado, acolhimento aos casos suspeitos de Covid, tanto em mulheres quanto nos bebês. Estamos dentro da realidade que todos estão vivendo, com muitas incertezas e muitos desafios diários em cuidar de um público que, logo no início da pandemia, foi alertado sobre a condição de maior risco, e infelizmente o Brasil tem números absurdos de perda, né, de adoecimento e acometimento grave, tanto de mortalidade entre gestantes e puérperas acometidas por Covid. A gente segue tentando qualificar esse cuidado, fizemos diversas adequações na unidade, com áreas de isolamento, ambientes restritos para o cuidado e observação dessas mulheres. E se vocês tiverem oportunidade de vir, eu acho que a gente ainda tem muita coisa a acertar realmente por conta das datas, né? Algumas incertezas, mas certamente vocês terão a chance de pensar junto com a gente e avaliar o quanto a gente tem aprendido no fazer novo, né? Nesse novo fazer, nas coisas tão novas que nos são impostas, mas que a gente tem bagagem dentro, no sentido de saber o cuidado que deve ser administrado de forma segura e oportuna aos gestantes, para que a gente evite mais danos ainda em dias tão difíceis, né? A nossa estrutura tem uma UTI neonatal bem ampla, né? Temos 14 leitos de UTI now. Nesse momento, por conta de uma redução para a garantia do afastamento dos leitos, 19 leitos de unidade intermediária para recém-nascidos e uma área de isolamento, inclusive para esses bebezinhos que era o nosso antigo canguru, e a gente teve que desativar e dar uma readequada na prática de canguru para garantir um isolamento seguro, um isolamento respiratório, para acolhimento de RNs com casos suspeitos de Covid ou sintomas respiratórios. Nosso outro setor, onde vocês também têm a chance de passar e trocar saberes, esse aprendizado, é o Centro Cirúrgico Obstétrico, com atenção ao cuidado ao parto humanizado sendo preconizado, sendo estimulado, tentando nesse dia a dia, onde a gente tenta, em dias muitas vezes de muita dureza, estabelecer uma comunicação franca, clara, que dê às mulheres a noção e o protagonismo delas nesse momento tão especial e singular das suas vidas, garantindo a humanização, mas, para além disso, prevenindo violência obstétrica. É um termo que foi desencorajado de ser usado, mas eu reforço aqui a vocês que se apropriem do termo, se apropriem dos saberes que se envolvem na garantia do direito das mulheres, porque esse lugar da garantia do direito, esse lugar de incentivar o protagonismo feminino e da gente reduzir os danos e iniquidades gerados às mulheres no momento do parto, muitas vezes a gente consegue começar lá no território, na atenção primária. Sei que, assim como o Rogério falou, nós também perdemos essa riqueza que é o espaço coletivo da troca, né? A educação em saúde, os grupos, aquela delícia que é sentar em roda e conversar e trocar saberes. Mas acho que nesse atendimento, ontem nós tivemos uma reunião a reunião do Cegonha, dessa toda a região. São 5 CAPs que são atendidas na Carmela Dutra, tá? Parte da 22, parte da 31, que é a região ali de Vila Isabel, parte da 31, que é uma região ali de Bom Sucesso, Complexo do Alemão, uma partezinha virando para Inhaúma. A gente atende toda a área da 32, também atendemos parte da CAP 40, a região do Tanque, e ainda atendemos todo o alto risco da 53, que é Santa Cruz, Sepetiba e Nova Sepetiba, e Paciência. E aí, assim, é um desafio, né? Entender que tem esse braço na referência do Cegonha Carioca para 5 lados dessa cidade. Mas estamos na rede para isso, para qualificar esse cuidado, de forma alguma para fechar as portas, e sim para abri-las de forma responsável. Então, nessa conjunção de saberes, quando a gente se junta para aprender junto e trocar, eu acho que é muito válido para o retorno de vocês à atenção primária. Acho que dá para falar também um pouquinho mais que temos o alojamento conjunto e a enfermaria de gestantes, né? Que é a terceiro andar nosso todo, mais ou menos em uma média hoje de 49 leitos, e no quarto andar também da maternidade.
Então, o quarto andar, que é a enfermaria de gestantes, onde a gente tem a internação de todas as situações de agravos durante a gestação, mas também dos agravos que envolvem a situação do puerpério. E chamo vocês assim um pouco a essa atenção ao cuidado puerperal, ainda mais em tempos de pandemia. O puerpério já é uma fase, não sei quantos aqui têm experiência de já ter tido filhos, mas o puerpério é uma fase muito difícil para a maioria das mulheres, e isso não necessariamente tem a ver com um bebê desejado ou não desejado. A gente precisa rever essas notícias que se espalham por aí, mas o grande lugar de acolhimento e parceria. E em tempos de pandemia, a chamada é de distanciamentos. A gente sabe que isso é o ideal, mas mulheres sofrem muito mais no tempo da pandemia. As emoções estão muito mais à flor da pele, mas também estão muito mais negligenciadas, porque não temos tempo para isso. Então, a atenção primária tem um lugar muito central, porque a passagem pela maternidade se dá de forma muito rápida. Se tudo correr bem, 36 horas, 48 horas no máximo, essa mulher está voltando para o território, para o seu domicílio, para o cuidado da família, para o cuidado do lar, a gente esperando que esse lar seja um lar de cuidado, né? Que essa família seja um lugar de abrigo e amparo e uma ideal rede de apoio, mas muitas vezes não é isso que se configura a vida. Então, o quanto as equipes de saúde na ponta, na atenção na saúde da família, também podem ser esse braço, essa rede de apoio. Sei que em dias de sobrecarga, de inúmeros desafios, mas eu acho que vocês passarem por aqui pode dar muito esse olhar um pouco mais ampliado e uma condição, inclusive na troca que a gente pode ter dos saberes e conhecimentos técnicos, para que a gente cuide melhor das mulheres, né? Esse é o intuito. A gente tem diversos espaços, eu acho que onde vocês podem relacionar esses saberes e ganhar muito mais sentido essa prática do cuidado lá no território de todas as famílias. Tá? Eu estou disponível, assim, eu não posso ficar a tarde inteira, mas agradeço muito o convite. É um prazer recebê-los. Espero que essas datas se alinhem, que a gente consiga fazer essa recepção de forma bem legal, ter um tempo bom de convivência. Nós temos aqui a enfermeira Carla, que é uma preceptora, que mais recebem vocês e monta um pouco essa escala na distribuição pelos setores. Temos a residência nesse momento de obstetrícia com bastante gente, temos alunos da Unirio, temos os internos, então a gente precisa aí ajustar para a gente não gerar aglomeração, mas também não deixar de perder, não deixar de ter a oportunidade de aprendizado, né? Um abraço para vocês, sejam bem-vindos. Obrigada, Elaine. Eu venho falando desde o início, né, o quanto que nossos dias estão muito corridos, e aí vocês terem assim, aceitado estar aqui conversando, podendo falar um pouquinho da realidade de vocês, eu agradeço de coração, porque eu sei que o dia a dia está intenso. Vou chamar agora o Vinícius, já pedir para o Vinícius ficar pronto. Antes do Vinícius vir o Glauco iria falar um pouco sobre a UPA Alemão, sobre essa unidade de pronto atendimento. Só que ele me mandou mensagem e falou que lá na UPA eles entraram agora numa situação um pouco mais grave, ele não vai conseguir estar. E aí já demonstra um pouco de como é a realidade lá das unidades de pronto atendimento. Então eu vou chamar o Vinícius agora. O Vinícius, ele é enfermeiro que trabalha no consultório de rua, né? O Vinícius está por aqui? Olá. Oi, Vinícius. Olá, tudo bem, pessoal? Então, obrigado pelo convite, sejam bem-vindos todos os residentes. Então, só para compartilhar um pouco o espaço, eu acho que o consultório na Rua do Jacarezinho não é o único, não é o único local de estágio do programa de residência, deve ter outros locais, mas assim, é só para compartilhar um pouco a realidade, ser um rosto conhecido. Eu peço desculpa porque eu estou na rua, em algum determinado momento pode ser que eu desligue a câmera, mas eu vou continuar no áudio e vou falar com vocês. O que eu posso acrescentar sobre a questão da equipe do consultório na rua? É uma portaria do Ministério da Saúde recente, né, de 2011. O nosso consultório aqui no Jacarezinho, que fica situado dentro de uma clínica da família, aqui no bairro do Jacarezinho, mas ele abrange toda a área da CAP 3.2. Então, para você ver que o nosso território é bem extenso, a gente trabalha com a parceria com outras 23 clínicas da família. Diferente da CAP 4.0, como o Rogério está falando, a CAP 3.2 é uma área bem coberta, então a gente consegue ter alguns apoios das equipes de saúde da família, mas sabemos do desafio que temos enfrentado nesse período de pandemia, né?
Então a gente sabe que os serviços estão assim bem sobrecarregados. Gente, é só um minutinho que eu vou desligar a câmera, mas eu estou aqui com vocês e a gente vai falar sobre o assunto, tá? Então os serviços estão todos sobrecarregados, né? Então a gente conta muito com esse trabalho itinerante no território. Vocês vão perceber que em determinados momentos a gente tem um pouco do desafio de desenvolver trabalho itinerante, porque senão a gente não consegue avançar um pouco com as linhas de cuidado, né? Porque a gente desenvolve as ações no território, consegue localizar pessoas que precisam fazer algum tipo de acompanhamento de saúde, e nem sempre é uma tarefa fácil fazer o matriciamento com as unidades de saúde da família, porque tem questões muito específicas do cuidado singular com a pessoa, né? Nosso território ele tem muitas cenas de uso de drogas. Isso repercute um pouco no nosso trabalho, são cenas principalmente de uso de crack. Então são pessoas que estão em questões de imersas em situações de vulnerabilidade social, de preconceito, de estigma, de violência por causa do poder paralelo. E aí são alguns desafios do território, são as pessoas que sofreram violação de direitos, são pessoas que estão com os laços familiares rompidos, então algumas vezes vivem em situação de rua já há muito tempo, né? Até mais de 5, 10 anos. Então ela tem uma organização de vida muito diferenciada, e durante muito tempo as pessoas ficaram à margem dos serviços de saúde, né? Quando os serviços de saúde são sempre procurados pelas unidades de urgência ou emergência, ou então da causa da dor física. Então trabalhar um pouco sobre a questão da organização, do acompanhamento longitudinal, da prevenção, ainda é uma tarefa muito árdua. A gente precisa sempre estar desafiando os serviços a estarem pensando uma proposta de cuidado mais singular, mais individual. A gente ainda tem rotinas muito padronizadas dentro dos serviços, e eu acho que quem estiver aqui nas equipes do consultório na rua vão ser pessoas que vão poder serem questionadoras da onde a gente quer chegar, né? Enquanto serviço de saúde para cuidar da população em situação de rua ou para qualquer tipo de população, porque a gente muitas das vezes burocratiza situações, né? E dificulta acesso. Então aqui, acho que nas equipes de consultório na rua, que a gente tem muito a oferecer é uma realidade muito voltada para a oferta do cuidado integral ao sujeito, a construção de vínculos, atuar numa questão assim de se desconstruir e se reconstruir o tempo todo, a gente não vir despido de moralidades, de julgamentos, a gente se entregar às narrativas da população de situação de rua. Eu acho que o que vocês vão ser mais enriquecedor para o trabalho de vocês aqui vão ser as histórias de vida, as falas, a construção do PTS, de um trabalho em rede, trabalhar junto com a assistência social, com a educação, com as unidades de saúde mental, com justiça, com defensoria pública. Então, um trabalho sempre muito enriquecedor. Sabemos que a pandemia dificulta muitas situações. Novamente, eu gostaria de pedir desculpas. Assim, a agenda do consultório da rua é sempre muito tumultuada. Acabei saindo para a atividade de rua, mas liguei meu telefone, estou aqui tentando estar presente, escutando as falas, e a minha bateria está começando a acabar. Mas aqui na nossa unidade a gente tem local para armazenar comida, a gente dispõe de cozinha. Apesar da gente circular muito no território, muitas das vezes a gente não tem nem hora para almoçar, mas tem espaço para armazenar comida, tem um estacionamento. A clínica fica na Avenida Dom Helder Câmara, um local super de fácil acesso. Peço apenas para os residentes que estiverem vindo para o campo de prática aqui no Jacarezinho, se vierem, pegarem o meu número de telefone com a coordenação da residência, mandarem mensagem. É um território geralmente conflituoso, algumas vezes pode ter operações policiais, e aí a gente precisa muitas das vezes acionar o protocolo de acesso seguro, e aí eu preciso avisar vocês, dizer, olha, nesse momento não está legal, a gente vai encerrar nossas atividades aqui por hoje, mas trabalhar na cidade do Rio de Janeiro não é fácil. Esses são os desafios que vocês vão encontrar em inúmeras outras clínicas da família. O importante é a gente estar trabalhando cuidado com o humano, né? Se permitir os encontros, permitir escutar as histórias, se permitir, diferente das realidades mais práticas e teóricas que vocês vão encontrar no decorrer do estágio da residência de vocês nas equipes de saúde da família tradicional. Eu acho que o que aqui tem muito o que aqui tem muito a oferecer é as narrativas, cuidado mais individual,
mais integral. Então, a gente pensar num cuidado mais integral, mais individual. A gente pensar muito nos fluxos que a gente estabelece dentro das unidades, o que é possível, o que é permissível a gente fazer. A gente está sempre se desafiando, a falta de comida, a falta de máscara. Se em alguns serviços vocês tiveram dificuldades com as questões de realização de atendimentos em grupo, vocês vão estar entrando constantemente em territórios onde a gente tem grupos de pessoas que estão em situação de rua, que a gente precisa desenvolver atividades educativas, que a gente precisa promover orientações. A epidemia atingiu de forma muito desigual o nosso país e reforçou e mostrou, né, escrachadamente como que a nossa sociedade é desigual. São pessoas que passam fome, que não tem máscara, que não tem água, que não tem dignidade e respeito, inclusive, da sociedade, que sofre muitos desafios de alcance de recursos do poder público. A gente dependeu muito de ações da sociedade civil, a gente também precisa muito se amarrar no cuidado participativo com a sociedade civil. Então, tem muitas essas coisas assim que podem ajudar no aprendizado de enfermeiros também como atuante no movimento social, da comunidade. Eu acho que é isso que o campo tem a oferecer. E aí a gente falou sobre burocratização da informação, que o Vinícius trouxe essa palavra, né? O quanto que o consultório na rua ele vai realmente mexer com essa coisa da nossa organização. Ele fala sobre construção de vínculos e se entregar às narrativas. A Lia botou aí no chat que já deu para ver que o consultório na rua vai ser intenso. Acho que é isso. Ele estava justamente falando do consultório dele ali, dentro do carro, falando literalmente de dentro de um consultório. E dando continuidade, eu vou chamar então a Camila Desterro, que ela vem falar sobre a gestão CAP, como é que é esse espaço de estágio dentro da CAP. Cada residente aqui tem uma CAP específica e vai passando a sua própria CAP. Mas eu convidei a Camila para poder repitar aí todas as CAPs. Boa tarde, Camila. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? O áudio tá ok aí? Eu tô aqui, como eu tô no território, eu tô com máscara, então tá certo. Então vamos lá. Tentar ser breve, né? Porque a gente fica aqui ouvindo os colegas e quer falar cada vez mais e mais e mais. Gente, primeiro, assim, sejam muito bem-vindos. A galera que já passou comigo lá na CAP21 sabe, assim, o quanto que é um prazer receber vocês. Eu chamo vocês de o meu frescor. Meu momento, Guilherme, beijo, querido. Meu momento de frescor, porque é quando vem o renovo, as ideias novas, né? E eu acho que a gente precisa estar o tempo inteiro aberto, né, para isso. Bom, lá na CAP, como que eu organizei com as duplas que passaram lá comigo? A gente basicamente faz uma visita a 3 setores, que são os setores mais fundamentais da CAP, relacionados, obviamente, à assistência. O primeiro setor é a dica, que é onde tem toda a parte de informação, produção, e que basicamente a gente aprende e reaprende a usar o eSUS e a mostrar todo o trabalho que a gente realiza na ponta e não consegue depois colocar em números, né? Então, é uma passada, às vezes, breve, mas que é muito importante, assim, para quem está na ponta, inclusive entender o porquê que a gente é tão chata, né? Basicamente, a CAP é isso, né? Tentar mostrar para vocês o porquê que parece ser tão chato o nosso trabalho para vocês aí na ponta. Temos também a DVS, que é a nossa divisão de vigilância em saúde, e aí lá tem um mundo de coisas, né? Mortalidade infantil, materna, toda a parte de Covid, né? Doenças transmissíveis. O que eu organizei aqui na 21? Eu coloco os residentes 2 dias dentro de um serviço de vigilância. E lá eu tenho uma super parceira, que é a Kelly, que é a sanitarista, que apresenta todas as fichas, a importância de cada quadradinho, como que ela faz a partir do momento que a notificação chega a ela, qual é o procedimento com cada notificação, procedimento que eu digo assim, o que a equipe de atenção primária deveria fazer, né? E o que ela ali dá continuidade também às notificações que chegam a ela. Depois disso, a gente tem o terceiro setor da CAP, que eu acho que é o coração da CAP, modéstia à parte, porque é o meu setor, que é o DAP, que é a Divisão de Ações e Programas de Saúde, que vai falar sobre todas as linhas de cuidado que a gente tem na assistência. Então, como que eu faço a divisão lá?
Eu sou chata e metódica, né? Quem me conhece já sabe. Então, eu faço uma semana padrão e cada dupla de residentes conhece especificamente cada linha de cuidado. Então, tem lá o turno para conhecer tudo o que acontece no mundo da linha de cuidado de saúde da mulher. Manda assim, beijinho, gente, fiquem tranquilos. E linha de saúde da criança, tuberculose, transmissíveis, crônicas, para que vocês se apropriem de como a gente se organiza, de onde vêm os nossos dados, qual é a nossa forma de monitoramento, o que de lá a gente pode contribuir para vocês. Eu estava aqui pensando e relembrando algumas falas de uns residentes, né, que passaram comigo, e eu me lembro de Kátia, que foi a primeira residente que passou lá, Kátia Leilani, né, do Maria do Socorro, da 21, que falaram assim, nossa, Camila, a gente não sabia que tinha todo esse contexto aqui dentro na CAP, né? E uma das coisas que me impactou muito foi quando ela falou assim, Camila, você está me dizendo que você tem um serviço assim, 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 que eu posso recorrer quando eu tenho uma dúvida na assistência ao pré-natal, que é um fluxo interno, né, que a gente tem aqui na 21. Eu falei, sim, que eu tenho vaga para amanhã. E ela ficou assim, estarrecida, porque ela nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, assim, eu acho que o desafio da CAP é fazer com que a ponta tenha acesso a tudo que a gente possa oferecer. E é um desafio muito grande fazer com que essa informação não só chegue, mas que ela se perpetue. Porque hoje eu consigo fazer essa informação chegar através de vocês, mas eu preciso que todo mundo conheça, né, o que a gente tem disponível. Outra fala que me chocou muito foi, nossa, eu pensei que eu fosse chegar aqui e ficar vendo um monte de planilhas. E a gente mostra tudo menos planilhas, porque tem muito trabalho para fazer, né? Então, assim, essa desconstrução do que é a gestão, eu acho que é o ponto mais essencial para que vocês conheçam. Fechando, e eu acho que é fechando com chave de ouro, o que eu gosto de apresentar a vocês é a visita de apoio institucional às unidades, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou no CMS Chapéu Mangueira Babilônia, suprindo uma necessidade de gestão que a gente tem aqui, alguns profissionais de férias, uma unidade muito pequenininha. Então, eu, Camila, da CAP, estou aqui atendendo, fazendo assistência e fazendo gestão da unidade. E eu lembro que quando eu levei alguns residentes para outras unidades fazerem esse papel comigo, o quanto foi, assim, primoroso a presença deles, porque a gente chega lá e... Desculpa, gente, só para atender aqui um usuário. E a gente chega lá e tem tantas coisas para a gente organizar, e aí vem esse frescor maravilhoso da residência, né, que nos fala, poxa, lá na minha unidade a gente faz assim, e se a gente tentasse aqui? E, cara, honestamente, isso é para mim ganhar o dia, porque é a contribuição clara de vocês para a gente, gestão, né? Então, o que eu queria, assim, de verdade deixar para vocês é que vocês são muito bem-vindos com todas as ideias e contribuições que vocês possam trazer. Não deixem de falar e de contribuir, e assim, venham abertos para algo que vocês realmente vão se surpreender. Porque, por mais que a gente fale aqui, né, como a Kelly falou, ela usou uma expressão brilhante, que é cada um vai ter uma experiência diferente. Obviamente por toda a bagagem que traz, pela expectativa que traz, né? E pelo contexto que vai encontrar na CAP no momento. Camila, muito obrigada por também tirar esse tempinho para poder conversar com a gente. Passar pela CAP, eu acho que realmente traz uma visão do que é a rede da atenção primária, né? Acho que o que eles vão conseguir sentir é isso, caramba, eu estou ali no meu consultório, mas existe um apoio por trás, e é um apoio que às vezes eu posso acionar e ter outras ideias e compartilhar esse cuidado. Então, acho que a CAP ela vai abrir a cabeça nesse sentido, de que existe um apoio, eu posso pedir socorro e devo pedir socorro e ajuda para algumas pessoas, e aí cada área programática tem essas pessoas chaves. Muito obrigada, a mensagem de Camila. que ninguém está sozinho, Isadora. Eu acho que é o que mais importante da gente saber. Nós não estamos sozinhos, tem alguém para dar a mão para gente. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Beijinho, gente. A gente finaliza essa primeira parte. E aí a gente ouviu aqui a Kelly, da Sala Lilás, o Rogério, do CAPS, a Elaine, da Maternidade, o Vinícius, do Consultório na Rua, e a Camila, da Gestão CAP. Um pouquinho, a gente quis trazer um pouquinho da vivência de cada campo do estágio. Talvez isso tenha gerado mais
ansiedade do que acalmar do coração. E aí a próxima etapa, a gente convidou a Andréia Mendes Dias, que ela se formou agora com essa turma de 2019, para poder falar um pouco sobre a vivência dela enquanto residente, né? Tanto dos estágios quanto também no turno de gestão.